E hoje no Muda Mundo Tamo Junto, tenho o prazer de conversar com o educador Braz Nogueira. Quando eu marquei essa entrevista com ele no telefone, eu disse para o Braz: Braz, tu não sabes, mas tu já viajou comigo muito por esse Brasil inteiro, porque sempre que a gente faz o Muda Mundo, o Braz vai comigo no meu computador, num vídeo, e a gente não só mostra, mas reflete, né, sobre a experiência do Braz, que é muito corajosa, né, é muito importante no Brasil. Então, Braz, olha, tu conhece muitas cidades do Brasil que tu nem imaginas. Eu fico alegre, fico contente de acompanhá-la. E eu acho importante, antes da gente começar qualquer conversa, ultimamente eu tenho pensado muito sobre a construção de um mundo melhor, onde cada um tenha mais vida, mais dignidade, que as pessoas não se sintam abandonadas porque não têm o que comer, ou porque está velho e não tem ninguém que se interessa por ele. E eu cheguei à conclusão que as religiões não resolveram o problema da fraternidade humana. Elas continuam, mas elas não resolveram. Por outra coisa, eu acho que a política e os políticos devem envidar todo o esforço para organizar uma nação, a vida do povo, da melhor forma possível, para que cada um se sinta acolhido, com dignidade, andando de cabeça levantada e feliz, porque está aqui, está vivendo, apesar dessa pandemia que está aí. E eu, pensando que as religiões não conseguiram construir a sociedade fraterna, e nem, infelizmente, as ideologias políticas, eu acho que a educação é o que está faltando, porque a gente imagina, acha, tem mesmo quase certeza que tudo passa por ela. Então, é um momento, esse momento da pandemia, essa insegurança que muitos passam por ela, tanto aluno como pais, como professores, eu acho que levou a gente a fazer uma série de reflexão, e eu ando esperando uma mudança de mentalidade. Eu acho que todo ser humano tem que colocar a educação como prioridade. E, principalmente, os alunos que têm que frequentar a sala de aula, depois que autorizarem, e os professores. Eu acho que o local atual mais especial que a gente tem é onde os professores e os alunos passam grande parte do seu tempo. Então, eu acho que, quando ter uma volta, eu estou torcendo para ter um professor e um aluno com um novo início de uma nova mentalidade. E tanto o professor leva o seu mundo para a escola, como o seu aluno, e o aluno sai da escola, atua na sua comunidade e ajuda a transformar a sua comunidade para ser um espaço mais legal, tanto para ele como para os outros que vivem na comunidade que ele vive, e principalmente os professores. Eu acho que a gente tem que entender, e a pandemia ajuda nisso, não tem um local mais essencialmente comunidade que a escola. Então, se os alunos, os professores, no dia a dia, dentro da escola, tivessem essa visão, eles sentiriam que está dentro de uma escola muito maior, que é a sua comunidade, a sua cidade, o seu país e assim por diante. Eu acho que essa educação
que extrapola paredes, que extrapola muros. Eu torço para que a pandemia traga força para o professor e o aluno para viver isso no dia a dia. Para derrubar essa parede. E saber que está atuando para além dessas paredes. Aliás, muitas escolas estão atuando dentro de paredes e a vida do aluno não entra lá e nem a vida do professor. Então, criam-se uma realidade artificial lá dentro e o dia a dia não satisfaz nem os alunos e nem os professores. A gente espera que o retorno seja um retorno totalmente diferente, entendeu? Quando autorizarem a abrir as escolas, que o professor chegue lá disposto a mudar, disposto a viver em comunhão com seu aluno. E quando eu falo em comunhão com seu aluno, eu não estou aqui colocando nenhuma conotação religiosa. Eu acho que é um direito humano viver em comunidade. E nada melhor do que a escola para isso. Brás, nesse sentido, então, esse momento muito desafiador e também muito triste, né? Porque a gente está perdendo, infelizmente, no Brasil, muitas vidas. Ele, ao mesmo tempo, né? Ele é uma oportunidade, né? Para o professor refletir, repensar e ressignificar os seus valores e, quem sabe, voltar mais forte para fazer essa mudança que, quando tu falas, te ouvindo, parece uma coisa tão simples, e o que tu fizeste na Campus Sales, a gente vê nos vídeos, nos relatos, parece simples, mas não é. É um ato muito corajoso, muito desafiador, e que exige, e que não é, especialmente, eu diria, que não é um trabalho solitário, é um trabalho de equipe, é um trabalho de uma rede, é um trabalho do professor, da mãe, do pai, da comunidade, do aluno, de todo mundo. Tu vês este momento como uma oportunidade para que esses laços, para que essa rede aconteça e esses muros caiam? Eu vejo que toda essa crise ela traz muita reflexão e tem muita gente chegando à conclusão que tem que mudar a sua cabeça, a sua mentalidade. E eu vou dar um exemplo pessoal sobre isso. A minha mulher, ela faleceu faz já 5 anos, 2014, e ficou uma tia dela, sozinha praticamente no mundo, porque os parentes mais diretos, uma pessoa tem dificuldade e também precisa que cuide dela, e a outra pessoa mora longe, e essa tia estava na praia. E essa tia, eu sentia, é tia da minha filha, que estava praticamente abandonada. E eu, antes da pandemia, viajava muito pelo Brasil. Eu não posso ficar direto cuidando. Tenho todas as condições de cuidar, porque eu cuidava do meu pai e da minha mãe em Rio Claro, uma semana por mês. Era de 2, era de muito difícil. E aí a gente ficava pensando, pô, se trazer essa pessoa para cá, a vida minha vai mudar completamente. E, no entanto, a gente recebeu um telefonema de uma pessoa que passa 3 vezes por dia onde ela fica, que ela estava muito mal, ofegante. E aí minha filha sentamos aqui e eu falei, ela está abandonada. Se a gente esperar as 2 sobrinhas diretas dela cuidar, a gente vai esperar a vida inteira e não vai acontecer isso. Então, o momento é agora. Eu acho que a gente tem que ser humilde e se abrir para uma coisa nova. Nós temos que ir lá e buscá-la. É para morar aqui, mas como que vai ser?
A gente trouxe essa tia e ontem, por exemplo, à noite, ela já perdeu algum líquido do corpo e vai perder mais. Eu vi ela à noite conversando com a minha filha, eu fui dormir e as duas estavam lá. Então, de repente, é uma coisa familiar, sabe? A minha mulher parece que está presente, a dona Nair, que é a minha sogra, a irmã dela, parece que está presente. Então, está tudo legal. Então, eu acho que a gente tem realmente uma oportunidade de começar de forma nova, de forma diferente. Eu acho que a gente não pode mais ficar reproduzindo coisas que nós nem sabemos qual é o sentido, qual é o significado. Então, eu acho que o professor tem que passar por uma reflexão e chegar disposto a deixar nascer um mundo novo para a educação, para que realmente ele comece a ter a oportunidade que ele merece, né? Ele merece essa oportunidade, que é ser reconhecido pela comunidade, ser valorizado pela comunidade. Eu começo hoje a perceber que a comunidade ela pode muito mais que os sindicatos lutar para a melhoria da qualidade de vida do professor dos seus filhos. Eu acho que a gente pode construir isso, e isso é possível desde que tiver esse coletivo que você muito bem está falando. Então, as pessoas, às vezes, dão a impressão, Braz, você fez isso, fez aquilo. Eu não fiz nada. Nada. Eu apenas articulei. Quem fez foram os outros, foram os alunos, foram os pais, foram os professores. Eu apenas articulei. Eu tive a sorte de chegar numa escola acreditando que tudo passa pela educação. E essa educação que eu estou falando é tarefa de todo mundo. É tarefa dos professores, dos alunos, dos pais, do médico, do engenheiro, do advogado. Todo mundo na sociedade tem que abraçar a educação. Aí o trabalho daqueles que trabalham diretamente nas escolas vai ficar mais suave e vai ser muito mais valorizado por todos. Porque hoje tem uma porção de gente aí, a questão do digital, que é muito complicado. Então, só o professor que realmente domina, né? E o aluno que tem poder aquisitivo e que domina, praticamente não perdeu nada, mas é a minoria que tem acesso dos alunos a isso. Então, esse digital não significa, e atualmente ele está sendo tudo. Eu vejo a minha filha, ela resolveu fazer uma faculdade de fisioterapia, praticamente não mudou nada na vida dela. Nos horários, ela senta aqui e fica aí de frente do computador, faz pergunta, tem os professores, tira dúvida. Para ela, está praticamente um mundo, por exemplo, que eu preciso até da minha filha para me conectar, para a gente estar aqui falando. Você está entendendo? Eu acho que isso deixou muito professor inseguro. Por outro lado, eu nunca me senti tão analfabeto como nessa pandemia. Eu ficava desesperado quando eu tinha uma live, entendeu? Porque eu não consigo nem entrar dentro da live. Aí eu tenho duas pessoas que me ajudam, que é a minha filha, que é a Vanessa. Se mandar, aperta em tal lugar, eu consigo. Mas se eu não tiver, eu não consigo. Então, eu acho que uma coisa muito importante para aqueles que são muito responsáveis é o seguinte: eu, muitas vezes, tinha problemas na escola muito grandes
E aí eu ficava sem dormir, eu falava, como que eu vou resolver, como que não sei o quê, etc. Aí, na hora que eu pensava, escuta, lá na escola tem 100 pessoas que trabalham, eles também são responsáveis. Tem 1.000 alunos, eles também são responsáveis. Eles moram numa comunidade que tem mais de 200.000 habitantes, eles também são responsáveis. Então, eu soube, no meio de tudo isso, aproveitar a minha relação com vários tipos de pessoas, com todos os segmentos, e nós começamos a acreditar em muita coisa junto. Por exemplo, que tudo passa pela educação e que a escola deve ser o local mais ligado com a comunidade, porque é o local onde estão os filhos de todos que moram na comunidade, ou de várias pessoas. Está lá o filho do traficante, o filho do médico, o filho que trabalha nas casas de família, está o filho de todo mundo. Então, a escola tem que se transformar na casa da democracia. E quando ela se transforma na casa da democracia, fica mais leve e mais profundo e eficiente o trabalho de todos. E disso eu tenho certeza absoluta. Então, por exemplo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Às vezes eu caio nesse pecado de falar que eu fiz, mas eu não fiz nada. Quem fez foi os outros. Eu apenas fui um articulador. Quem fez foi o coletivo, né, Brás? Exato. Esse sujeito coletivo, esse nós, né? Porque o sujeito individual, Brás, eu não sou nada. Eu não faço nada. Você está entendendo? Eu consigo pouca coisa. Aliás, você já sabe disso, a minha maior aprendizagem foi em relação à questão do líder, de ser líder. A minha maior aprendizagem sobre isso foi que, no ano de 1999, houve lá em Heliópolis o primeiro toque de recolher. Então, as escolas, elas não funcionavam à noite. Só funcionava à noite o Campos Sales. E a grande mídia, Folha de São Paulo, Estadão, Record, Globo, começou a pressionar porque torcia para a escola Campos Sales fechar também à noite. E eu, como diretor da escola, eu não podia deixar, porque nós significávamos a resistência a essa cultura, a esse clima de um medo imaginário, etc. Eu não podia mandar os alunos embora. A gente tinha que ficar lá, porque lá era uma resistência a coisas muito erradas que vêm acontecendo. Então, começou um tumulto na parte de baixo da escola e eu percebia que aquele tumulto ia chegar em muitos alunos e os alunos e professores iam embora e ia passar por cima de nós e ia ficar elas por elas. Agora, você ver, o que eu fiz? Tinha 3 pessoas próximas de mim, da escola. Eu pedi para um chamar todas as salas da área de baixo e 2, cada um pegar de uma ponta em cima, que eu ia falar com eles. Mas eu falava diretamente com eles. Então era fácil chegar e dar o recado. É para descer que o Brasil vai falar com vocês. Aí chegaram todos os alunos no pátio. Naquela época tinha mais de 400 alunos, entre 400 e 500 adultos, à noite. E eu falei 50 minutos. Você sabe quando você fala tudo, sem medo, sem censura? Eu falei 50 minutos. E eu terminei a minha fala assim: quem manda aqui somos nós, eu e vocês. Portanto, vocês vão voltar para a sala de aula e as aulas aqui vão ser normais. Com o traficante me olhando ali.
foram quietinho para a sala de aula. Eu fui para a minha sala, era quase 23 da noite, quando dava o sinal. E aí eu sentei na mesa, a ficha caiu. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei? Como é que eu vou? Com que cara eu vou vir aqui amanhã? É como se tivesse acabado tudo, entendeu? Como se a gente quisesse fazer um buraco e entrar dentro e não sair nunca mais. E nesse momento triste, de descrença, chegaram 6 alunos do curso regular que faziam uma reunião com a média de 35 alunos do Grêmio à noite. E chegaram 6 e um dos alunos era um aluno chamado José Olei. E o José Olei chegou e falou, Brás, quando você começou a falar com os alunos do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, nós paramos a nossa reunião e fomos te ouvir. Depois que você falou, nós voltamos e continuamos a nossa reunião e, no final, escolheram nós 6 para vir aqui falar com você. E a gente veio aqui dizer para você que você pode ir embora para sua casa sereno e tranquilo, que o nosso projeto não vai morrer, porque nós não vamos deixar. Então, a vida voltou plena. Eu que achava que não ia dormir, que não ia ter cara para voltar no outro dia, e peguei o ônibus, vim embora contente, doido de vontade de voltar para a escola, entendeu? E aprendi nesse dia, com alunos de 14 anos, que a principal característica de um líder é a esperança. E que ninguém é líder a todo momento. Tem momento que a gente quer fazer um buraco e entrar dentro. Então, aquele aluno manteve a esperança do líder oficial que estava sem esperança. Um aluno de 14 anos. Então, numa escola, a liderança, uma hora está com o diretor, numa hora está com a coordenadora pedagógica, numa hora está com o professor, numa hora está com o agente escolar. É aquele que mantém a esperança do grupo. E o líder é aquele que sabe que o brilho de muita gente é muito maior do que só o brilho individual. E eu aprendi isso numa situação com um aluno de 14 anos. Então, é essa abertura que a gente tem que ter para deixar a vida entrar, entendeu? Nós não temos... É uma oportunidade tanto, né, para deixar a vida entrar. E eu acho que tu falaste uma coisa muito linda, que é muito humana também, que é a humildade, né, Brás? A gente não sabe tudo, aliás, a gente não sabe nada, e que bom que a gente pode contar com a ajuda de outros, né? Então, os professores que estão nos ouvindo também, que estão apavorados porque não dominam a tecnologia, ou por isso ou por aquilo, ou porque... Conte com outro, converse com o colega, né? Se ajude, que acho que juntos a gente vai, essas luzinhas vão, né, se unindo e aí fica uma luz maravilhosa. E, por exemplo, quando você falou da questão tecnológica, quantas vezes eu, como diretor da escola, eu chamava aluno, determinado aluno que sabia me ajudar a resolver o problema, entendeu? Eu chamava alunos que eu conhecia. Quantos alunos eu chamei na sala de aula? Quando eu tinha uma ideia, uma coisa para fazer, sempre eu consultei alunos, professores, líderes comunitários, eu ia conversar. Então, eu acho que esse é o momento da gente entender de uma vez para sempre que quando a gente toma uma decisão, ela será melhor se aquele que tomou a decisão consultou muitas pessoas.
Então, toda decisão que for tomada, nós temos que consultar muitas pessoas. Então, se o número de pessoas é grande, você tem uma chance muito grande de tomar uma decisão mais acertada. Se a gente for fazendo coisas da cabeça da gente, quando não dá certo, pelo amor de Deus, acaba tudo, entendeu? Agora, quando tem um conjunto de pessoas defendendo aquela proposta, aquela ideia, se não der certo, passa a ser problema de todos. Então, vamos descobrir um outro jeito para fazer dar certo. Então, você vê que a figura do líder, ela se dilui, ela só existe diluída na relação do líder e dos outros, que também são líderes. Então, por exemplo, eu faço as coisas de casa, eu lavo roupa, eu faço comida, etc. e tal. E tem coisa que é difícil fazer. E quando eu vejo que é difícil, eu valorizo todos que passam por isso, entendeu? Principalmente as mulheres, que sempre passaram por esse tipo de coisa. Por exemplo, quando eu estou cozinhando, eu sinto uma conexão com todo mundo que está cozinhando, até com aqueles que não têm nada para cozinhar. Você está entendendo? E não tem questão do tempo, entendeu? Eu lembro de coisa de quando eu era criança. Vem coisa na minha cabeça, eu fico imaginando antes de eu nascer, como é que era, como que faziam. Então, essa conexão com o todo, a gente tem que ter. Então, o grande educador é aquele que vê o mundo assim, né? Em círculo, né? Num círculo. E não só pela frente, só assim. E Brás, e o grande educador, ele vê assim, né? O mundo é ele vê um mundo num círculo, mas ele é também aquele que exercita, que né, aquilo que ele apregoa, que ele fala para o seu aluno, né? Porque assim, professores com bom discurso, se ele não é acompanhado daquela prática, se aquilo não é verdade, né, não acontece. Te ouvindo, todo mundo percebe a verdade, não só porque não é um discurso bem elaborado, mas porque é uma prática, né? Quando você diz que você cozinha, por exemplo, você cozinha, né? Você não está dizendo, eu vou falar que eu cozinho porque isso pega bem, né? Então, assim, exercitar, né? Ser aquela... O Gandhi dizia, né? Ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Talvez seja também uma reflexão importante de fazer, como é que a gente se comporta, como é que a gente está dando o exemplo para o nosso aluno. Então, eu acho que o professor tem que descobrir uma forma de confiar plenamente nos alunos. Sempre quando eu penso nisso, me vem uma relação que eu tive com uma aluna que era prefeita da escola. O nome dela é Nicole. Hoje é uma moça já. A Nicole, quantas vezes nós ficamos trocando mensagens sobre uma coisa que tinha que resolver na escola? E a Nicole era muito importante, você está entendendo? Então, essa confiança, ela tem que nascer, porque você não vai se tornar educador sem confiar naquele que se educa junto com você. Se você se coloca numa posição de que sabe e o outro sabe menos e você vai preencher, por exemplo, a Nicole, ela sabia coisa que eu não sabia. E eu sabia muita coisa que ela também não sabia. Então, é possível uma troca, é possível pisar no mesmo chão quando a gente tem essa humildade. Quando você é diretor, coordenador pedagógico, professor, não é uma coisa para me distanciar dos outros, muito pelo contrário.
tem que ser uma coisa tão humana para me aproximar dos outros. E essa dimensão, às vezes, não é vivida. Por quê? Porque nós colocamos na cabeça que para fazer professor, e é assim na realidade, eu tenho que fazer a formação inicial. Só que quando eu vou fazer a formação inicial, a maior parte das formações iniciais não tem nada a ver com o que os alunos vivem no dia a dia e os professores vivem no dia a dia. Então, essa abertura para o outro, construir junto, essa questão do coletivo, ela é fundamental se a gente quer entrar num processo de crescimento e de aprendizagem. Você sabe, que a coisa mais bonita que eu acho o professor ensina uma coisa para o aluno lá na escola e aprende com o aluno também. Mas o professor e o aluno tem que ter a consciência que aquela aprendizagem ela vai para todos os cantos, para todos os chão que o aluno pisa, entendeu? E o mais bonito do cara aprender em todos os lugares é que ele pode entrar num processo e aprender para sempre, para sempre. Eu costumo dizer que a esperança não deve morrer jamais. Jamais, jamais, jamais. Mas e se a frustração vem, e se a gente leva na cabeça, a gente tem que construir de tal forma que se a maior parte das coisas que a gente quis e que sabe que o ser humano merece, e nós ainda não conquistamos isso, para mim, a hora da morte vai ser isso. Então, não aconteceu exatamente assim, mas então vai ser agora. Talvez vai ser agora. Então, eu tenho esperança maior do que a morte, que supera, inclusive, a morte. Fala assim porque não sofreu, porque não pastou. Eu fiquei internado em 82, 6 meses no Hospital Heliópolis, 82. Um ônibus, o pneu da frente passou aqui. Então, eu fiquei lá, eu fiz 4 cirurgias, tirou 2 metros de intestino, eu saí de lá, do Hospital Heliópolis, eu sofri 3 anos e meio com a barriga vazando. Já tive intestino colocado aqui. Hoje, aquilo não foi nada. Teve um momento lá que aquilo era absoluto. Parecia que não ia passar. Passou. Hoje é como não fosse nada. Há 2 anos atrás, eu tive um AVC. Pensava que nunca mais ia andar, pensava que ia ficar torto, porque as pessoas precisavam falando que eu andava assim, com a mão. Hoje, já quase passou tudo. Inclusive, quando eu saí de lá, eu gravei um vídeo para os amigos, né, do Facebook. Aí, quando eu vejo esse vídeo, gente, como eu estava falando. Eu vi o vídeo. Falando quase igual. Então, quem vê uma fala minha agora e uma fala de antes, acha que não teve nada. Então, eu acho que essa esperança, a gente constrói ela no chão que a gente pisa. Às vezes, vai passar, né, Brás? Tudo vai passar. Eu, às vezes, brincava com os professores da escola, né?
Se você não está inteiro feliz porque você é professor, você tem relação com todos esses alunos, com toda essa comunidade, está esperando para ser feliz quando se aposentar. Se você pensar dessa forma, você vai se aposentar e morrer logo. Os caras falavam, Deus me livre. Não fala, mas eu penso assim. Você vê, por exemplo, diretor da Escola Campos Sales durante 20 anos. Aí você fala, eu vou me aposentar. Como vai ser? Aí você começa a achar aquilo, etc. Você sabe como é? Eu faço as mesmas coisas que eu fazia como diretor da Escola Campos Sales e agora até mais profundamente. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com você porque eu fui diretor. Está em mim isso, essa questão da educação. Você está entendendo? Então, essa esperança, a gente tem que ter um geradorzinho dentro de cada escola para passar essa esperança para os professores, para os alunos, e os alunos passar na sua comunidade e criar uma outra humanidade. Há pouco tempo eu estava discutindo aqui com a Isaura, que é a pessoa que eu trouxe para morar junto comigo, e eu estava falando para ela que tudo passa pela educação. Se a gente entendesse isso, os políticos iam ser os principais educadores, porque iam lutar para construir a melhor tipo de sociedade. E você sabe o que ela me falou? Que uma amiga dela, uma filha dessa amiga dela, casou e mora na Suíça. Uma vez por ano, a filha mandava uma passagem para a mãe. E você sabe o que mais marcou a vida dessa mãe? É que no domingo iam comer tudo de graça e o governo que arcava com todas as despesas. Então, você imagine como os políticos, se usar a cabeça, se forem educadores, pode ajudar esse país. Você já pensou um Brasil onde o velho não precisa ficar desesperado porque não vai estar abandonado? Onde uma pessoa não fica desesperado porque vai passar fome e está no mundo sozinho? Eu acho que a maior coisa de um educador é entender que o trabalho em equipe é o remédio que nós temos para desmontar essa sociedade de classes, onde alguns são privilegiados, mas sofrem também, entendeu? Porque a ganância faz o cara querer acumular, e o cara não sofre só o cara que não tem nada, sofre todo mundo. Então, construir uma sociedade para que tenha mais dignidade e vida para todo mundo, isso é possível. Quando o político entender que tudo passa pela educação, qualquer classe social entender isso, nós vamos usar a nossa inteligência e a nossa capacidade a serviço do ser humano. E nenhum ser humano vai ficar sozinho, abandonado. Quando vai acontecer isso? Quando vai acontecer isso? Se na hora que eu estiver morrendo, eu não ver isso, eu falo, então vai ser agora. Brás, vai vir agora. Brás, assim, olha, é muito, muito, muito bom conversar contigo. Esse teu gerador, olha, o meu nível de esperança está assim, ó, extrapolando, saindo de casa, está tomando conta de Porto Alegre, onde eu falo, né? E eu espero que isso esteja acontecendo também com os professores que estão nos ouvindo.
Eu queria Isso. agradecer a tua participação e ficar com essa janela, com essa tela, com essa porta, né? Não sei como é que a gente vai se encontrar, aberta para que a gente possa conversar mais. E vou seguir viajando contigo, viu? Mesmo sem a tua permissão. Vou te levar para muitos lugares ainda no país. Tá legal. E eu queria, aqueles que ouviam a gente, dizer que, apesar dessas ideias, eu me sinto totalmente normal. E eu queria ser mais anormal do que eu sou. É isso aí. Obrigada, querida. Um grande beijo. Te cuida. Um abração.